3, 2, 1. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a qualquer hora que você estiver ouvindo esse podcast. Então, pessoal, olá mais uma vez, paz do Senhor a todos que estiverem assistindo mais esse episódio do nosso podcast. E hoje nós vamos falar sobre o tema de jovens e as redes sociais. Vamos aqui dar a nossa opinião sobre o jovem cristão perante a mídia, essa questão das redes sociais na atualidade, com os mesmos de sempre, que sempre estão aqui conosco. Eu, o Vinícius e o Lucas. Então, fica aí para mais esse podcast. Gente, aqui é o Vinícius, mais uma vez. Queria agradecer aí ao nosso amigo Daniel, que sugeriu este tema, jovem cristão nas redes sociais. E hoje nós estaremos discorrendo sobre o assunto para que vocês possam ter uma profundidade a mais sobre como se comportar nas redes sociais diante das pessoas. Antes de tudo, a gente começar, a gente só queria dar um alô em especial para os nossos amigos aí, ouvintes de Portugal, da França, da Espanha. Muito obrigado por estar assistindo esse podcast, que talvez não seja mais conhecido brasileiro, mas obrigado por ter dedicado um tempinho aí para estar ouvindo, aprendendo mais. E escutem mais esse aí e compartilhem para os amigos de vocês também. Muito obrigado, beijo para vocês e também para os nossos amigos brasileiros. Um abraço e um beijo para a galera de Portugal, França, né? Espanha. Eu não sabia da Espanha não, mas a galera aí europeia, com certeza brasileiros morando lá, também os meu Deus, esqueci a palavra, mas também os nativos. Nós queremos também agradecer aí os brasileiros, como já foi citado, que também nos escutam aí, mas claro, dando um pouco de crédito aí pros de fora, né? Não é todo dia que você possa alguém lá da Europa tá ouvindo o nosso podcast. Então, muito obrigado aí, galera. Um beijo no coração de vocês. Hoje nós vamos falar de um tema, na verdade, que a gente já discorreu, não de forma, entre aspas, objetiva, mas comendo pelas beiradas, como diriam os mineiros, né? A gente falou já muito de tecnologia aqui nos podcasts. Se você que nos escuta, nos acompanha, acredito que você já tem um pouco do embasamento do que nós acreditamos acerca da tecnologia, da internet, enfim. Mas hoje a gente vai falar mais sobre o contexto cristão, da juventude, adolescentes e tal, na questão das redes sociais. Como o Vinícius já falou aí, alguns tópicos que a gente vai estar tratando, o que são redes sociais, acredito que todo mundo hoje conhece o que é uma rede social, para que serve, vale a pena usar, quem somos, quem queremos ser, contras e prós das redes sociais versus bíblias. A gente inicialmente vamos responder, não a pergunta, a gente vai responder, na verdade, a gente vai responder o que é redes sociais, para que elas servem, qual é a finalidade delas, assim, de um ponto de vista cristão. Então nós vamos ouvir aqui os nossos teólogos e pensadores, Isaías e Vinícius, acerca dessas perguntas. Então, gente, como nós já pudemos ouvir aí do Lucas, o nosso roteiro de hoje, e a rede social a gente já pode observar que é o meio mais veloz que nós temos hoje em dia para a troca de informação. Um exemplo disso, vocês podem observar o nosso podcast, que vocês recebem através das redes sociais, né? E, cara, a internet ela vem sendo desenvolvida com o passar do tempo aí. Essa é uma rede de computadores interligada através de IP e outras programações aí de que eu não sou profissional nem perito, mas que faz com que nós tenhamos essa facilidade de informações e as redes sociais, se nós formos observar, com o passar do tempo, ela vem facilitando mais ainda essa troca de informação que nós temos. É claro que hoje em dia, diferente de antigamente, o povo não acessa mais tantos sites de notícia, site disso, site daquilo, porque automaticamente, de alguma forma, você já recebe isso nas suas redes sociais. Alguém manda para você, você vai lá e acessa mais facilmente.
E, gente, as redes sociais, elas são basicamente isso. São fontes onde você interage com outras pessoas, você tem essa troca de informação, tanto pessoal como pública, até informações privadas vazam em redes sociais. E nós podemos aí ter interações com outras pessoas. Tem redes sociais para tudo hoje em dia. Rede social para relacionamento, rede social para só postar foto, rede social para você se comunicar e fazer amizades ao redor do mundo, entendeu? E, gente, as redes sociais elas servem para basicamente isso. É uma troca de informação para a interação das pessoas, né? E vale a pena usar a rede social? Na minha opinião, depende muito da ocasião. As redes sociais ela serve muito se você souber utilizar ela, porque você começa a usar uma rede social e acaba viciando naquilo. Isso não é algo bom para você, porque o vício, você não nota que você está viciado. Porque uma pessoa viciada, ela sempre vai negar. Não, eu só estou utilizando isso, tal coisa, porque é legal, não tem mais nada para fazer e tudo mais. Mas quando, na verdade, já tomou todo o seu tempo. E as redes sociais, pessoal, não foge de um vício. A rede social, ela te traz sim informações, mas numa velocidade tão acelerada que você não percebe a quantidade de tempo que você está gastando ali. E você acaba consumindo demais e produzindo menos, entendeu? Então, pessoal, na minha opinião, as redes sociais ela tem trazido alguns problemas que nós temos que considerar, apesar dela ser, na minha opinião, eu sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Eu uso as redes sociais para me comunicar com os meus amigos, para fazer divulgações sobre algum evento da igreja e etc. Então, mas fora dessa visão, que eu sei que todo mundo usa as redes sociais também com esse fim, mas as redes sociais têm trazido uma forma perfeita daquele seu ídolo, daquela pessoa que você segue, e isso torna a pessoa ansiosa, porque muitas pessoas criam ídolos nas redes sociais, criam aquele modelo perfeito de pessoa que você tem que seguir, sendo que isso é uma mentira, que as redes sociais trouxeram. Isso é um mal muito grave, e muitos se baseiam por esse padrão que é imposto de perfeição, como se aquilo fosse o seu estilo de vida, sendo que essas pessoas muitas das vezes não são assim. Então, gente, não vamos nos basear por isso, não vamos nos tornar pessoas ansiosas, depressivas, querendo ter o mesmo padrão de vida dos outros, porque o seu padrão de vida é o seu padrão de vida, não deve ser copiado de alguém. Você tem que criar seu próprio estilo, seu próprio jeito de ser, porque é isso que nos torna mais bonitos, é isso que nos torna mais especiais, essa diversidade que nós temos dentro de nós. Então não vamos tentar copiar as pessoas, vamos tentar ser originais. E é isso, gente. Eu acredito que talvez esse seja um dos piores malefícios que as redes sociais têm trazido. E, na minha opinião, ela tem um bom uso para os cristãos, mas, como eu mencionei anteriormente, traz esse mal que muitos dos nossos também têm sofrido, além de outras pessoas que não têm essa confissão de fé. Assim, falando sobre redes sociais, a gente precisa fazer uma análise. Imagine aí, sei que talvez você esteja lavando a louça ou deitado, querendo dormir, enfim. Agora, com certeza é fácil você imaginar. Fecha os olhos e imagina uma sociedade que não existe na internet. Na verdade até existe, mas numa situação hipotética agora. Imagina uma sociedade que não tem a internet, logo não tem redes sociais, não tem nenhum tipo de equipamento tecnológico que você pode acessar, por exemplo, o Instagram. Agora você imagina como vai ser o estilo de vida dessas pessoas. Imaginou? Acredito que sim. Isso mesmo, o estilo dessas pessoas vai ser mais a questão do contato físico, vai ser mais a questão de se comunicar com as pessoas que estão próximas, de brincar, sair correndo atrás dos bichos no mato, sei lá, alguma coisa do tipo. Eu lembro muito que a minha infância, acredito que a nossa infância, graças a Deus, foi marcada por isso, de nós ter um
um atributo de comunicação e de diversão com os nossos amigos. E as redes sociais não influenciou tão de grande modo assim. Eu lembro que eu e Isaías, por exemplo, jogava bola ali na praça. Ficava jogando bola. O Vinícius também, que sempre raspava o dedo quando ia brincar com a gente. Então a gente viveu muito isso. E a gente percebe que hoje a gente eu vou colocar entre aspas, mais maduros do que a galera que tá vindo agora, né? Desses adolescentes de agora que não tem uma vida emocional saudável, mas enfim, é só analisar a vida emocional de seus pais. Vocês vão ver que normalmente não é uma educação, uma saúde emocional destrutiva de dizer, não vai dar certo, não vai que não. Seus pais sempre falam, vai ter que dar certo, porque eles cresceram assim e eles não tinham outros meios que apontavam para eles negar isso. Então, sempre é questão de acreditar. Então, as redes sociais, a gente ponderando isso, a gente pode perceber que, dependente do uso dela, ela pode ser a favor do seu desenvolvimento, tanto como cristão como ser humano, ou ela pode também agregar coisas negativas enquanto você como cristão e como ser humano. Vou tentar exemplificar para você. Imagina o seguinte, de que você tem um carro, beleza, do nada. Você tem um carro e você no início tem aquele primeiro amor de ficar lavando ele e tal, mas enfim, aí você tem esse carro, você dirige ele de boa, você deixa no lugar. Você já parou pra pensar que às vezes inicialmente a gente idolatra esse carro novo? Eu falar, gente, como eu já tivesse um carro novo. Não, mas é só um costume. Você percebe que você idolatra esse carro. Aí a pergunta é o seguinte, é o carro que te possui ou tu que possui o carro? Fica essa reflexão do carro. A mesma coisa com a internet. É o Instagram que te domina ou tu que domina o Instagram? É o Instagram que é o teu dono ou tu que é o dono do Instagram? Então a gente precisa poderar isso e educar enquanto o nosso tempo nas redes sociais. Uma vez eu me peguei do nada mexendo no Instagram. Eu digo, rapaz, o que eu tô fazendo aqui? Não tem nenhum tipo de objetivo. Eu não vou assistir alguma coisa específica que pode me desenvolver. Então, eu acredito que os cristãos estão perdendo muito tempo nas redes sociais em vez de estar no secreto lugar. E eles colocam desculpa que não tem tempo. Gente, desculpa falar isso, mas eu não acredito que hoje em dia as pessoas não tenham tempo para entrar no quarto e começar a orar. Desculpa, você pode trabalhar o tanto que for, mas eu acredito que essa desculpa não pode ser utilizada. Por quê? Porque você diz que não tem tempo para entrar no secreto lugar para falar com Deus ou ler a Bíblia. Sei lá, 5 minutos ou 10, dependendo do seu horário. Mas você tem tempo de mexer nas suas redes sociais e conversar, ficar com papo furado. Ou ver vídeos que não tem nada a ver. É um momento de descontração, mas você pode simplesmente dividir eu nem posso usar esse termo dividir porque o tempo é de Deus. Então, de você ter a consciência de que você é cristão e precisa buscar mais de Deus, da intimidade com Deus, e depois simplesmente esse tempo ele vai ser educado, vai ser organizado e você pode ter tempo. Eu não estou dizendo que você tem que excluir o seu Instagram como uma vez eu fiz. Eu excluí mesmo porque eu precisava um pouco de ficar só, esquecer um pouco de redes sociais. Eu só não fugi do WhatsApp porque eu precisava, né? Sem o WhatsApp também. Mas enfim, a gente precisa ter uma educação. Geralmente eu faço o seguinte: eu fico, sei lá, uma semana sem usar tal rede social. Por minha parte, eu pego e desinstalo e depois eu instalo de novo. Então é bom a gente fazer isso, de ter um contato mais real, esquecer um pouco do que é virtual. E essa questão do Lucas falou aí sobre excluir rede social, no meu pensamento, não precisa ser o pensamento de ninguém, mas no meu, eu tenho tentado diminuir bastante o uso de redes sociais que não vão me agregar em nada. Por exemplo, antigamente eu tinha Instagram, Twitter, Facebook e tinha muitas redes sociais. Aí atualmente eu excluí o Facebook, que eu não usava pra nada, não tinha nenhuma finalidade. E o Twitter, uma rede, quem gosta de usar o Twitter, eu não utilizava muito, eu excluí. Agora eu só tô usando o Instagram e o WhatsApp, até por questões mesmo de trabalho, que a gente precisa estar olhando o celular direto, a questão do e-mail. Então, eu acredito que o cristão, ele deve estar atento ele deve estar atento a essas questões. Eu vou precisar daquilo, eu preciso estar fazendo aquilo naquele momento.
Mas também não pode ser um robozinho que não vai usar só porque não precisa usar. A gente precisa se divertir às vezes você acompanha alguém que te faz sorrir ou algo do tipo, ou alguma cantora que você gosta de assistir os vídeos dela. Isso não tem nenhum problema. O problema é, como o Lucas falou, você ser dominado por aquilo e você não tem como fugir, você se tornar um sedento por aquilo. Então, o cuidado pro cristão deve ser esse, para que as redes sociais não se torne um ídolo nesse quesito. É algo tão interessante que, se você analisar essa questão do domínio das redes sociais sobre você se tornar um sedento, foi certo. Uma pesquisa nos Estados Unidos de uma universidade, ela provou que os estímulos de um viciado em cocaína ou sei lá, em outro tipo de drogas é o mesmo estímulo desenvolvido de uma pessoa que ela fica dependente, isso é, viciado nas redes sociais. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, que às vezes você precisa observar, fazer uma reflexão. Se você está passando muitas horas nas redes sociais de forma desnecessária, e se você ficar sem entrar nessas redes sociais, você fica doente, você fica ruim, o chamado tédio, essas coisas todas, você não tem mais vontade de ler um livro, de fazer físicos, sei lá, fazer outra coisa do tipo, eu acredito que você precisa ter uma reflexão e começar a buscar ajuda com seus pais, claro, com as autoridades, porque nós acreditamos que Deus instituiu as autoridades para nos guiar. Então, a nossa primeira autoridade é os nossos pais, depois vai entrando aí professores, enfim, a gente precisa buscar ajuda e perguntar para os nossos pais o que acontece. Às vezes desabafar ajuda, não ajuda como total, mas ajuda de certa forma. Muito bem, gente. Já quero aqui pular para o próximo tópico. Eu acredito que essa primeira parte ela foi bem discutida. E o segundo tópico, a gente vai falar um pouco de quem somos nas redes sociais e quem nós deveríamos ser. Gente, quando eu achei que a internet não viesse explodir mais ainda ou tão rapidamente, a gente se depara com uma crise no nosso planeta Terra que vem fazer com que as redes sociais estejam mais lotadas do que nunca. Como nós podemos observar, o Lucas até falou um negócio muito interessante, de que é preocupante as nossas crianças que nascem agora, que estão vivenciando isso agora. E como elas estarão quando essa crise passar aí no nosso novo normal. Porque, para quem não sabe, né, foi dado nome aí para essa crise, quando acabar e tudo mais, será chamado de novo normal. Poderia ter um nome mais legal? Poderia, e tipo, como nas outras crises, 11 de setembro, Guerra Fria, mas não, novo normal, mas ok. Quando esse novo normal acabar, gente, como é que essas crianças de agora estarão? Crianças que estão vivendo 100% trancadas dentro de casa na internet, estudando na internet, brincando pela internet, socializando através da internet, né? Mas o meu foco agora é para fazer uma pergunta para você. Quem você nas redes sociais? Usando aqui um bom exemplo do Instagram, ele dá uma opção para que você se iluda em relação a isso. Quando você instala o Instagram, você pode ser simplesmente uma pessoa que está utilizando dessa rede social, ou você pode se categorizar como um músico, como um compositor, como um escritor, como uma pessoa pública. E é claro que a maioria das pessoas, elas querem ser famosas. Ou seja, grande parte das pessoas, elas tentam passar pelas redes sociais uma coisa que elas não são, como foi falado pelo Lucas também. E isso é preocupante, porque se nós formos observar os famosos, eles são grandes nas redes sociais porque eles fazem o que eles são e o que eles já são. E a gente tenta imitar uma coisa que a gente não é nas redes sociais. E isso acaba trazendo frustrações para nós, principalmente jovens cristãos que querem de alguma forma crescer, que querem crescer o seu ministério para que todos vejam, que você é um ótimo cantor, um ótimo pregador. E não funciona assim, galera. Não funciona assim. Seja você diante das outras pessoas, porque, querendo ou não, pessoas de todos os lugares, elas vão estar acessando o seu perfil,
pessoas desconhecidas vão te seguir, cuidado, viu? Não siga de volta, a não ser que você conheça essas pessoas. E, gente, vamos ter bastante cuidado em relação a isso. E vamos organizar o nosso tempo em relação às redes sociais. Eu acho muito... como é que eu posso falar? Uma falta de senso alguém chegar para mim e falar que não tem tempo de realizar determinadas coisas. Gente, eu trabalho, eu estudo, eu cuido das coisas da igreja, tenho tempo de mexer nas redes sociais e consigo organizar bem o meu tempo. Isso é questão de administrar o seu próprio tempo. Então, gente, foque na sua organização, porque você sabe que você está consumindo demais redes sociais. Quando você pega o seu celular, a primeira coisa que você faz é abrir a sua rede social e não tem nada de novo lá. É tudo que você viu há uns 3 minutos atrás, você atualiza a página, não aparece nada novo, atualiza o seu feed e você continua vendo as mesmas coisas e insiste em ficar vendo as mesmas coisas. Então, pessoal, se é de você fazer isso, passa umas 5, 6 horas sem ver suas redes sociais, você vê de uma vez só e deixa de mão de novo. Porque, querendo ou não, você vai consumir conteúdos de outras pessoas que vai te inspirar a querer ser como aquelas pessoas. E se é de você fazer isso, você deveria se inspirar em outra pessoa que está em um livro muito especial, que nós daqui a pouco vamos falar um pouco sobre. Mas, gente, quem nós somos diante das redes sociais? Eu tento ser o máximo eu possível, apesar de que às vezes a gente tenta imitar algumas outras ideias. Só que quem nós deveríamos ser, pessoal, são pessoas que passam uma boa índole diante das outras pessoas. Porque a gente vê que o jovem cristão, diante das redes sociais, muitas das vezes ele não tenta passar uma índole de que ele é um jovem cristão. Ele tenta imitar famosos e... como é que eu posso falar? Os conteúdos que estão em alta no momento, vídeos, desafios e essas coisas todas que são disponibilizadas pelas redes sociais, e o jovem cristão acaba se envolvendo nisso, passa uma imagem contorcida para as outras pessoas e acaba tendo aí a sua imagem e semelhança de Jesus Cristo distorcida diante da sociedade. Então, pessoal, nós deveríamos ser pessoas que passam o evangelho do Senhor Jesus Cristo através da nossa vida nessas redes sociais. Vamos ser vamos ser que nem os influencers gospels, né? Os influencers cristãos, pelo menos. Se você quer ser um blogueiro, seja um blogueiro cristão, cara. E é isso. O Vinícius, ele falou sobre a questão do novo mundo, né, que aí vai se dar após esse período de Covid-19, e eu acredito que a vida real vai se tornar mais ativa. Por quê? Porque se nós analisarmos, quando chegou o rádio, ele servia para várias funções, tanto para crítica aqui no tanto na ditadura de Vargas, que muitos aí falam que não foi ditadura, mas foi sim. E o rádio servia muito para isso. Depois chegou a TV tomou o lugar do rádio. Depois chegou a TV a cabo, tomou um pouco a questão dos canais locais. Depois chegou a Netflix e os serviços pirateados e tomaram. E aí sempre houve essa evolução. Agora a gente está vendo uma inflamação de pessoas nas redes sociais e vendo uma vida virtual ativa. Eu acredito que depois que acabar, as pessoas vão ter mais interesse pela vida real, porque elas vão estar cansadas de somente se comunicar pelas redes sociais. Elas vão querer provar de a vida real fora disso, pelo menos talvez em alguns anos depois do início desse novo mundo. Novo mundo não, novo normal. Talvez a inflamação de pessoas nas ruas seja maior, e isso talvez será um período muito bom, um período talvez que a sociedade viva uma glória verdadeira de novo, como a gente não tinha vivido há muitos anos atrás. Quem nós somos nas redes sociais, foi a pergunta que foi feita anteriormente. Eu acredito que quem nós somos nas redes sociais vai definir muitas coisas do que a gente pensa. Muitos cristãos a gente vê hoje que se deixaram ser tomados pelo TikTok,
que venham postar coisas assim que não convém muito pra uma pessoa que se diz ser cristão, mas eu não tô falando aqui que o cristão não deve fazer, porque muitos podem criticar, mas eu acredito que se você tem uma imagem, tenta ter uma imagem semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, você deve tentar transpassar isso como um bom servo, tentar transpassar as boas novas. Eu acredito que cresce mais quando você tem foco em uma coisa apenas. Não que você, como eu já falei anteriormente, vai se tornar um robozinho, vai postar somente uma coisa. Não, claro que não, mas a gente tem que saber discernir o que devemos postar, sendo cristãos ou não. Nós deveríamos ser, nas redes sociais, as pessoas que transpassam as boas novas, que emitem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu acredito que o resto não faz tanto sentido. Você pode postar, eu mesmo tenho um canal no YouTube de música, talvez ninguém conheça isso, eu também não me importo, porque eu gosto muito de música, eu sou um cara que tô escutando música 24 horas por dia, se eu tô tomando banho, se eu acordo, se eu tô tomando café, eu tô escutando música, qualquer coisa eu tô escutando música, e eu gosto de compartilhar também, eu gosto de falar sobre música, é um hobby meu, é uma coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de compartilhar com as pessoas. Talvez isso não traga edificação pra ninguém, ou talvez traga, não sei, pode sim, não tem problema nenhum nisso, mas eu fico muito feliz nessa comunicação. Então, não somente isso, eu também tento compartilhar às vezes alguns textos que eu escrevo de minha autoria para as pessoas, talvez esteja passando em algum momento de dificuldade, algum momento de reflexão, né? Que muitos de nós temos esse momento de reflexão na vida. Eu geralmente escrevo, eu sou esse tipo de pessoa, eu gosto muito de música e gosto de escrever. E eu tento passar isso através do evangelho, através das boas novas para as pessoas. Então, eu acredito que nós deveríamos ser esse tipo de pessoa. Mesmo que você seja um humorista aí, seja muito engraçadinho, você pode fazer, sei lá, tentar ser um Cláudio Duarte, o Lucinho Barreto. Isso aí Jesus vai te dar ferramentas para você trabalhar. Então, vê aí o que você gosta de fazer, você faz de bom e investe nisso aí, tentando passar as boas novas. Nós deveríamos ser essas pessoas, é isso que eu acredito. É algo muito interessante que eles falarem sobre identidade, né? Imitar pessoas que não tem nada a ver, em vez de a gente imitar Cristo. É uma carência enorme que o ser humano tem de ser visto. Acho que a maioria dos seres humanos tem essa carência de ser visto, de ser contemplados, de ser admirados. E às vezes tem muitos cristãos que falam assim, esse negócio de elogio, não sei o quê, mas lá no fundo ela gosta assim de elogio. Na verdade, elogios, eles até que agregam na tua vida para você continuar motivado e com força em determinadas coisas. Mas isso não pode moldar as tuas ações. Por exemplo, o Isaías gosta de música, tem um canal de música lá, vocês até podem ir lá, viu? Escreva, escuta lá, é muito bacana. E quando uma pessoa vai lá no comentário e fala, que top, que tá massa, o Isaías fica mais motivado para gravar e postar. Então, elogios ele tem para que a gente continue motivado, mas eles não podem moldar a questão da motivação do Isaías. Se a motivação dele é levar alegria para as pessoas e os elogios começarem a subir a cabeça dele, a motivação dele não vai ser mais para trazer alegria para as pessoas, vai ser por como é que eu posso dizer? Ganhar mais elogios e mais fama. Então esse não tem que ser o nosso objetivo. E como cristãos, nós deveríamos ser atalaias, né? De pessoas que anunciam as boas novas. Não que você venha imitar outras pessoas. Cada pessoa é única. Você tem um estilo e Deus ele trabalha no seu estilo. Se, por exemplo, Deus usa o Lucinho Barreto do jeito dele, é o jeito dele. Ele pode usar usa o Paulo Júnior de um jeito, é o jeito dele. Usa o Augusto Nicodemos, é o jeito dele. Você percebe 3 pessoas diferentes, mas que apesar de ele ser diferente, os métodos de ensino dele, de ministração dele ser diferente, mas Deus está lá trabalhando da mesma forma. Então a gente tem que parar com essa coisa de querer ser o que a gente não é. Então, entrando nessa questão de redes sociais versus Bíblia, né? Bíblia Sagrada, Escrituras Sagradas, nós devemos ter muito cuidado qual é o Senhor da nossa vida. Quando Deus fala
isso nas escrituras sagradas no longo da história, por exemplo, de Israel, de que Israel, no caso de Oséias, é tratado como uma prostituta, uma adúltera, né? Ali de uma esposa, que no caso trazendo a simbologia de que Deus é o esposo, Israel seria a esposa ali, mas Israel acaba indo para outros deuses, outros costumes, e isso ali na categoria do livro de Oséias vai ser tratado como adultério. Então nós percebemos que a igreja ela sempre tem fugido da centralização de Deus, tanto lá em Israel como também hoje em dia. Então você precisa ditar quem é o primeiro na sua vida. Se for Deus, as escrituras têm que vir primeiro do que as redes sociais. É algo muito fácil de entender. Por exemplo, você gasta 2 horas nas redes sociais. Na proporção, você tem que gastar no mínimo 4 horas nas escrituras sagradas. Por quê? Porque o que vai ditar quem é o primeiro na sua vida é o tanto de tempo que você determina sobre determinada coisa. Eu acho que vocês entenderam. Então, por exemplo, se eu invisto meu tempo em estudar, o estudo está sendo, entre aspas, o primeiro na minha vida. Agora, se eu gasto o meu tempo todo dormindo, comendo, e isso é o primeiro na minha vida. Então, tudo que nós investimos é uma moeda que não tem... É uma moeda muito valiosa, que é o tempo. As pessoas trabalham... elas vendem o tempo dela para ganhar dinheiro. Então o tempo é uma moeda de troca muito preciosa, porque você não pode voltar atrás para mudar alguma coisa ou para refazer alguma coisa sem gastar tempo. Então nós precisamos ponderar e equilibrar essa questão nas nossas vidas. Se Deus é o primeiro nas nossas vidas, que a primeira coisa que nós temos que fazer é dar a atenção e o privilégio para as escrituras sagradas. Normalmente quando eu acordo, eu costumo já fazer logo o meu momento devocional, porque vai que eu esqueço, né? Minha memória tem hora que... Claro que isso não pode ser de desculpa, né? Mas eu sempre gosto de fazer quando eu acordo, eu tomo café já lendo lá e tal. E depois eu canto os hinos lá, brisando com Deus, né? Os hinos da harpa, e depois eu oro. E é algo normal, não cai o céu, não vem um fogo. Se cair, amém. Se não cair, gente, a gente tem que parar para entender que o secreto lugar não é você querer algo de Deus, mas é você agradecer a Deus, buscar a Deus. Que as pessoas entram no quarto já pedindo alguma coisa em troca. As pessoas entram no quarto já querendo chorar, ter uma sensação extraordinária, mas na verdade nós não podemos tratar Deus assim, porque às vezes a gente dá um pouquinho de tempo, dá um pouquinho de oração, dá um pouquinho de afeição, em troca de Deus dá um pouquinho de lágrima, dá um pouquinho de consolo, mas na verdade a gente tem que entrar no quarto mesmo dando o nosso tempo para Deus, não pelo que Ele pode dar pra gente. Se Ele quiser nos consolar, Ele consola. Se Ele não quiser, Ele não consola, mas a promessa é que Ele enviou um consolador, então Ele vai consolar. Então a gente tem que parar para entender essas coisas, que o consolador Ele já tá aqui. De você orar para Ele te consolar, Ele já tá te consolando. Mas é a questão de você ser sensível para entender essas coisas. É igual as promessas de Deus. Às vezes as pessoas oram pelo motivo errado. As pessoas estão orando: Deus, eu preciso evangelizar a minha escola, eu preciso evangelizar a minha universidade ou meu bairro, e tá orando errado, porque nas escrituras já tá dizendo: ei, vai lá e prega o evangelho a toda criatura. Mesmo que você não tenha essa vocação para evangelismo, mas não vai te matar não você falar sobre Jesus, não aqui no Brasil, né? Essa questão das redes sociais, comparando com o livro de Oséias, é muito interessante, porque esse adultério que Deus depois até exemplifica lá, trazendo casamento para Oséias lá e fazendo ele ser traído, que é para exemplificar bem a questão de Israel ter traído o nosso Senhor. E nós vemos que esse adultério hoje tem sido tanto em forma metafórica como de forma literal. As pessoas também têm adulterado pelas redes sociais, as pessoas têm traído Jesus pelas redes sociais, têm traído suas esposas pelas redes sociais. E são malefícios incomparáveis dentro para pessoas que se consideram cristãs. Então, essa facilitação da comunicação também é um mal para aqueles que são cristãos e querem provar uma coisinha diferente aí que, na verdade, não deveria existir na cabeça de ninguém. Então, o uso das escrituras ele deve vir em primeiro lugar sempre, a busca pelo nosso Senhor,
porque esse é o essencial para você se manter forte e resistente contra as tentações que o uso das redes sociais pode trazer. E nunca também tentar se basear pela mensagem de um pregador, pelo estudo que ele trouxe. Claro que isso é importante para nossa vida, vai agregar muito, mas tente sempre buscar antes e depois procurar, porque se você tiver dúvidas, você vai tirar naquilo que você procurou e você vai saber contestar, falar, não, mas não foi desse jeito que eu li na escritura, essa interpretação eu acho que não está correta, questionar. Então estude primeiro, leia a Bíblia em primeiro lugar, busque o Senhor em primeiro lugar e depois busque um conhecimento secular em outras coisas, porque você ter primeiro embasamento bíblico é sempre mais importante. O Isaías falou algo interessante da questão de você, vamos dizer, na categoria de santos, porque nós somos chamados assim, né, nas escrituras os santos. Aí você quer provar uma coisinha que você nunca provou, né? E eu, nesses dias aí, até indico, se você quiser também, se não quiser, não tem nada não. O Dunamis, né, tá fazendo aí algumas aulas de discipulados, na questão mais de entrar na profundeza do Evangelho do Amor de Cristo. E eu achei algo muito interessante da fala do Theo Hayashi, que às vezes a gente trata a experiência como a melhor professora. Todo mundo diz isso. Você aprende na mesa de jantar, de almoço da sua casa, de que a experiência, ou na igreja também, que a experiência é a melhor professora. Mas enquanto na verdade a experiência ela não é a melhor professora, ela é a professora mais cruel. Ela é a professora mais cruel. Por exemplo, você tem um filho, até fui tentar explicar pro Vinícius, imagine que você tem um filho, você é a mãe ou o pai dessa criatura. E tu fala assim, ele tem 18 anos, tirou a habilitação dele, no caso no Brasil, tu fala, olha, não passa de 120 km por hora, porque senão o papai vai ter que pagar a multa e tu pode acabar morrendo. Aí o menino vai lá, 120, só vai chegando a multa pra casa do pai. E às vezes a gente trata Deus como uma visão dessa experiência. Mas Deus não é assim, eu já vou provar pra você. Aí vem as multas e o pai fala o seguinte, olha, esse menino só vai aprender quando o carro bater, ficar PT, perda total, e esse menino quase morrer, aí que ele vai aprender que não pode passar 120 km por hora. Então essa é a experiência. A experiência fala, ó, tu vai aprender só quando acontecer alguma coisa ruim na tua vida. E no caso de você querer uma coisa que você nunca provou, é querer aprender com a experiência. Eu nunca tinha pensado por essa ótica, mas fez eu refletir. Quando Deus, lá no jardim, fala pro homem não comer da questão do fruto, da árvore lá do bem e do mal, ele na verdade ele estava querendo que o homem aprendesse com a fé, não acreditar nele e não através da experiência. Nós infelizmente aprendemos com a experiência, nós aprendemos o que é mal e pecado através da experiência, de o homem ser convencido comer da maçã. Mas Deus cria, na verdade é só um pensamento, eu não estou dizendo que é uma verdade universal, mas eu achei muito interessante de que na verdade Deus queria que nós aprendemos o que é o bem e o mal nessa questão através da fé nele, porque ele fala, não coma. Então seria a questão da fé. Muito interessante, muito bom. E para encerrar aqui já esse podcast, eu queria só dar um conselho aí sobre redes sociais versus a Bíblia, lançando um paradoxo para vocês, galera. É uma dualidade aí de que encha suas redes sociais de conteúdo sobre Jesus, conteúdo bíblico, filosofias e pensamentos seus, mas também não encha. Como assim, Vinícius? Só poste algo relacionado a esse tipo de situação depois que você viver, porque o aconselhável é você viver primeiro e depois dar o testemunho para que pessoas sejam alcançadas, e aí sim você vai ver gente dando testemunho nos comentários ou no seu privado aí, dizendo que, cara, seu testemunho mudou minha vida. Porque quando você faz algo assim só para chamar atenção, você vai ver que não surte muito efeito, mas pregue sempre o que você está vivendo ou o que você já viveu. E é isso, gente. O podcast de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado.
Se inscrevam aí no nosso canal, onde nós lançamos podcast também. Estamos lançando aí as séries Minuto da Sabedoria, onde nós estamos falando agora sobre um pequeno resumo sobre a Reforma Protestante e os 5 solas, tá? Então nós estamos lançando lá toda terça-feira e os podcasts todas as sextas também. E muito obrigado. Segue aí, você que está chegando agora, segue o nosso Instagram, @umadsião, tá? Demudo e sem um acento no A. Se você estiver ouvindo aí no Spotify, dá um coraçãozinho aí, marca como um dos seus preferidos aí, deixa aí na sua playlist de gostei. Se você tiver uma playlist de podcast, coloca aí, cara, vai matar de jeito nenhum. Muito obrigado aí se você tiver acompanhado até aqui esse podcast, muito obrigado. Fica aí ligado para os próximos, deem mais dicas lá sobre os próximos temas, nós estamos gravando todos que vocês estão indicando. Muito obrigado. Pessoal, por que você tem que ir lá no nosso Instagram, seguir? Porque além de a gente estar vendo que vocês estão seguindo, vocês também ficam a par, não sei nem se é a palavra certa, mas vocês ficam sabedores da questão das novidades. Por exemplo, será que eu falo ou não falo? Você sabe que a gente poderia, claro, se chegasse lá numa meta que a gente pode colocar aqui, de um sorteio. Do sorteio de uma camisa aí de uma loja de uma das nossas amigas aqui, também discípula aqui da nossa juventude, parceira. Ela tem uma loja, aqui em virtual, viu? E vocês já vão lá e tal. E a gente vai estar fazendo sorteio lá na página do nosso Instagram. Claro que a gente vai fazer algumas regrinhas lá, que tem que seguir, indicar e tal. Mas já segue lá para vocês ficarem a par. De novo, a par das novidades, ok? Só dando mais ênfase, o Lucas lembrou bem desse sorteio que a gente já tava planejando, mas só adiantando aqui, serão 2 blusas femininas pra vocês aí, meninas e namorados que quiserem presentear suas namoradas, ou mãe, né? Vai que sua mãe curte mais essa moda jovem. Então a gente vai estar sorteando 2 blusas lá, vai ter essas regras aí que o Lucas falou que é regras de blogueira, né? Mas vamos estar fazendo esse sorteio, então se você quiser concorrer, já vai adiantando aí, vai seguindo a gente aí e segue aqui em virtual pra você não precisar ficar depois seguindo todo mundo. E muito obrigado, até o próximo podcast da semana que vem. Deus abençoe vocês.